Hoje eu vou analisar o BRZP11, um fundo de infraestrutura focado no setor portuário, que vem chamando a atenção pela distribuição crescente de rendimentos e pelo desconto em relação ao valor patrimonial. Mas será que ele merece espaço em uma carteira de aposentadoria ou está apenas surfando uma boa fase? Vamos descobrir juntos! O BRZP11 é um fundo de investimento em participações em infraestrutura que investe exclusivamente no Porto Itapoá, um dos maiores e mais eficientes terminais de contêineres do Brasil. Isso significa que quando você compra uma cota do BRZP11, você está apostando no crescimento e na geração de caixa de um único ativo portuário. Diferente de muitos fundos imobiliários que possuem dezenas de imóveis, aqui a concentração é máxima. A cotação atual está em R$ 179,12. O valor patrimonial por cota era de R$ 215,08, mostrando um desconto relevante para quem acredita que o mercado está precificando o ativo abaixo do seu valor justo. O tamanho do fundo impressiona. O patrimônio líquido supera R$ 1,09 bilhão e o valor de mercado gira próximo de R$ 970 milhões. São mais de 5,16 milhões de cotas emitidas e cerca de 3.510 cotistas. Quando analisamos a qualidade dos ativos, encontramos um cenário interessante. O fundo possui apenas um investimento, mas não é qualquer ativo. O Porto Itapoá possui capacidade próxima de 1,8 milhão de TEUs por ano, potencial superior a 2 milhões de TEUs, área operacional de aproximadamente 450 mil metros quadrados e espaço para futuras expansões. É como ter apenas uma galinha dos ovos de ouro. O problema é que, se a galinha adoecer, não existe outra no galinheiro para compensar. O Porto Itapoá continua sendo um dos principais terminais do país. Em abril de 2026, movimentou 128,8 mil TEUs, embora tenha registrado queda de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a movimentação caiu 6%. Isso merece atenção porque o crescimento operacional é um dos motores das distribuições futuras. Por outro lado, existem fatores positivos acontecendo. O governo catarinense lançou a duplicação da rodovia de acesso ao porto e as obras de dragagem da Baía da Babitonga já ultrapassaram 70% de execução. Essas melhorias aumentam a capacidade operacional e podem fortalecer a competitividade do terminal nos próximos anos. O Porto Itapoá também mantém ocupação próxima de 88%, demonstrando boa utilização da infraestrutura disponível. Outro aspecto importante é a posição competitiva. O terminal permanece entre os líderes da região sul e possui participação relevante no mercado de movimentação de contêineres. Agora, vamos falar da renda, que é a parte que faz os aposentados e futuros aposentados abrirem um sorriso. A gestora anunciou distribuição de R$ 14,4 por cota ao longo de 12 meses, equivalente a R$ 1,2 por mês, representando crescimento de aproximadamente 30,4% em relação ao patamar anterior. Imagine receber um aumento salarial de mais de 30% sem precisar negociar com o chefe. É exatamente isso que o cotista recebeu na prática. Desde o IPO, o fundo já distribuiu R$ 31,94 por cota aos investidores. Nos últimos 12 meses, foram R$ 10,52 por cota distribuídos. Falando sobre alavancagem, o fundo em si não utiliza dívida relevante, como vemos em alguns FIIs. Porém, o ativo investido possui endividamento operacional. Em 2025, o Porto Itapoá apresentou dívida bruta de R$ 1,422 bilhão, caixa de R$ 762 milhões e dívida líquida de R$ 660 milhões. Apesar dos números elevados, a relação dívida líquida sobre IB e TDA ficou em apenas 0,7 vezes, considerada bastante confortável para o setor. Isso significa que a empresa gera caixa suficiente para suportar suas obrigações financeiras sem grandes dificuldades. Os resultados financeiros também foram robustos. Em 2025, o Porto Itapoá apresentou receita líquida
de 1,435 bilhão de reais, EBITDA de 984 milhões de reais e lucro líquido de 585 milhões de reais. Comparado a 2024, houve crescimento de 17,4% na receita, 16,8% no EBITDA e 20,6% no lucro líquido. É aquele tipo de empresa que não apenas cresce, mas cresce ganhando mais dinheiro. As projeções futuras também são otimistas. O avaliador independente estima continuidade do crescimento da receita, IB, ITDA e dividendos ao longo dos próximos anos, impulsionados pela expansão operacional, dragagem do canal, melhoria tarifária e aumento de capacidade. Dividendos pagos em 2025 foi de 230 milhões de reais e até 2031 sobe para os incríveis 639 milhões de reais. Mas projeção é igual previsão do tempo para daqui a 6 meses. É interessante acompanhar, mas não dá para tratar como garantia. A liquidez do fundo também melhorou bastante. O volume médio diário negociado em abril ficou próximo de 1,67 milhões de reais por dia, facilitando entradas e saídas para investidores, pessoa física, com a cotação atual em torno de R$ 179,12. A TER teórica fica ligeiramente acima dos 14,3% apresentados para R$ 180, caso todas as projeções sejam confirmadas. Na prática, será necessário que o Porto Itapoá continue entregando crescimento, geração de caixa e distribuição de dividendos durante muitos anos para transformar essa projeção em realidade. Na minha análise crítica, o principal ponto positivo é a qualidade do ativo investido. O Porto Itapoá é um ativo estratégico, competitivo, com possibilidade de expansão e forte geração de caixa. O desconto patrimonial atual também chama atenção. Além disso, a distribuição crescente e a reserva acumulada oferecem maior previsibilidade de renda. Já os pontos de atenção são claros. O fundo possui concentração extrema em um único ativo. Qualquer problema operacional, regulatório, concorrencial ou econômico envolvendo o Porto Itapoá afeta diretamente o resultado do BRZP11. Também houve queda recente na movimentação de cargas, o que precisa ser monitorado. Para uma carteira de aposentadoria, eu classificaria o BRZP11 como um ativo interessante para complementar renda e diversificação em infraestrutura. Porém, não seria um fundo para ocupar posição exagerada devido à concentração. Funciona melhor como parte da carteira e não como protagonista. Cabe na minha carteira da aposentadoria? Sim, mas com moderação. A qualidade do ativo, a geração de caixa, a distribuição crescente e o desconto patrimonial justificam uma posição, porém a concentração em apenas um investimento impede que ele receba uma fatia muito grande da carteira. Minha nota geral é 8,5 de 10. É um fundo diferenciado, com excelente ativo operacional, forte geração de caixa e perspectivas positivas. Mas a falta de diversificação impede uma nota ainda maior. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise. Se você busca independência financeira através da renda passiva, continue estudando, analisando riscos e lembrando que patrimônio se constrói com disciplina, paciência e boas decisões ao longo dos anos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.